Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje o papo é sobre algo que, olha, sempre fascina: personalidade. O que faz cada um de nós ser único, psicologicamente falando. É uma pergunta e tanto, né? Com certeza. E para tentar entender melhor, a gente vai revisitar uma teoria que, nossa, marcou a época e ainda gera muita discussão: a psicanálise do Sigmund Freud. Ah, Freud. Impossível falar de psicologia sem passar por ele. Exato. A nossa conversa aqui vai se basear em alguns materiais bem interessantes, que definem personalidade e também detalham a vida e as ideias principais do Freud, sabe? Uhum. A nossa missão, então, é tentar desvendar essa tal impressão digital psicológica e entender como Freud imaginou que ela se forma, focando nos conceitos que essas fontes trazem. Legal. Ok, vamos desembrulhar isso. Vamos lá. E é um tema-chave, né? Porque Freud, ele realmente mexeu com tudo ao começar a explorar o inconsciente de um jeito sistemático. Era um território quase desconhecido na época. É verdade. E mesmo que hoje a psicologia tenha, claro, outras visões e muitas ideias dele sejam debatidas, a gente não pode negar o impacto que ele teve. Foi uma revolução no jeito de pensar a mente. Totalmente. Ele meio que abriu a porta para essa investigação da mente humana, né? Então hoje a gente vai focar em pegar a essência do que essas fontes nos contam sobre os conceitos dele. Perfeito. E para a gente começar do básico mesmo, como é que essas fontes que a gente viu definem personalidade? Essa ideia de impressão digital psicológica é bem visual, né? É ótima. Os textos falam que é um conjunto de traços, de comportamentos, valores, emoções e até padrões de pensamento. Certo. E o ponto-chave é que esse conjunto tem uma certa duração, né? É algo mais estável, que define como a pessoa se ajusta à vida, como ela se relaciona. E tem uma definição mais formal que apareceu, né? DAPA. Isso, a Associação Americana de Psicologia ajuda a detalhar um pouco mais. Eles falam em uma configuração duradoura de características e comportamentos, e que essa configuração forma o ajuste único de cada um à vida. Ajuste único, gostei disso. E o interessante nos textos é ver o que entra nessa configuração. Não são só os traços que a gente vê de cara, sabe? Mas também os interesses da pessoa, as motivações, aquilo que move a gente. O que te faz levantar da cama de manhã? Exato. Os valores, o autoconceito, como a gente se enxerga, as habilidades que a gente tem e até os padrões emocionais, tipo se a pessoa tende a ser mais ansiosa, mais calma. E essa palavra que você usou, duradoura, ela aparece bastante nos textos, né? Não é uma coisa de momento. Não mesmo. Não é um humor de um dia ou uma reação isolada a algo. É um padrão que se repete, que a gente vê ao longo do tempo, dá uma certa assinatura, né, na forma da pessoa ser e agir. Uma assinatura. Boa imagem. O fascinante aqui é pensar como essa assinatura, essa configuração única que as fontes descrevem, influencia tudo. Tudo mesmo. Como assim? A forma como a pessoa encara um desafio, sabe? Como ela cria laços com os outros, como ela corre atrás dos objetivos, como ela se adapta às mudanças. Entendi. É complexo porque, como a gente vai ver, vem de muitos lugares diferentes, mas ao mesmo tempo tem essa coisa de ser persistente, né? É como um fio que vai costurando a identidade da pessoa, mesmo com ela mudando ao longo da vida. E falando nessas influências, os materiais que a gente consultou listam vários fatores que moldam a personalidade. Não é algo que surge do nada, né? De jeito nenhum. Eles apontam, para começar, a base genética e biológica. Aquele temperamento que a gente parece que já nasce com ele, sabe? Como o nosso sistema nervoso funciona. A matéria-prima, digamos assim. Exato, essa seria a matéria-prima inicial. E aí, em cima disso, as fontes falam da maturação física. O corpo muda, o cérebro se desenvolve. Da infância até a vida adulta. Isso. E essas mudanças físicas também vão deixando a sua marca na personalidade que está se formando. E as experiências. Principalmente aquelas do comecinho da vida. Os textos parecem dar um peso enorme para isso. Ah, com certeza. A dinâmica da família, sabe? A qualidade dos primeiros vínculos. Se a criança se sentiu segura, amada ou se passou por traumas, isso é visto como fundamental. Faz todo sentido. E conforme a pessoa cresce, as fontes também falam da importância da identificação.
como a gente se espelha ou até se opõe às pessoas importantes na nossa vida. Pais, amigos, professores. Sim, mentores, ídolos, até personagens de livro ou filme. Isso vai ajudando a esculpir quem a gente se torna. E tem um ambiente mais amplo também, né? A cultura onde a gente vive. Fundamental. Os textos apontam isso. A cultura, os valores da sociedade, o que é visto como certo, errado, o que é desejável naquele lugar, naquela época. Isso molda muito as nossas escolhas e como a gente expressa quem a gente é. E para completar, eventos específicos da vida. Sim, aqueles momentos que marcam mesmo, sabe? Uma perda importante, um sucesso muito grande, mudar de país, mudar de carreira. Eventos assim podem mexer com a personalidade, acelerar mudanças. Nossa, é. É uma teia bem complexa de fatores, né? Exatamente. E o ponto crucial, que as fontes deixam bem claro, é que nada disso age sozinho. É uma interação. É tudo junto e misturado o tempo todo. Como assim? Bom, a sua genética pode te dar uma tendência, mas o ambiente pode estimular essa tendência ou não, entende? A cultura pode dizer como você pode ou não expressar algo que você sente. É essa dança que é única para cada pessoa. Por isso, cada um é cada um. Justamente. Ler os materiais reforça isso. Não tem duas histórias de vida, duas personalidades que sejam iguaizinhas. E essa complexidade toda leva a gente direto pro Freud, né? Ele aparece nos materiais como um dos pioneiros em tentar mapear essa dinâmica interna de um jeito mais organizado. Sim, ele foi um desbravador nesse sentido. Antes da gente mergulhar na teoria dele, vale a pena dar uma pincelada em quem foi essa figura, né? O que as fontes contam. Ele nasceu em 1856, em Freiburg, que hoje é na República Tcheca. Filho mais velho, a família passou por dificuldades financeiras. Mas um ponto interessante que os textos ressaltam é que, apesar disso, ele era um aluno brilhante, desde cedo. Falava várias línguas, tinha uma formação super ampla, que ia das humanidades clássicas até as ciências. E isso talvez tenha influenciado a obra dele, né? Essa capacidade de conectar áreas diferentes. Exato. Alguns analistas nas fontes sugerem isso. Essa amplitude intelectual marca o trabalho dele. Aí ele foi para medicina em Viena, se formou em 1881. Trabalhou com Josef Breuer no início, uma parceria importante, segundo as fontes. Sim, fundamental. E depois teve aquele período chave em Paris, em 1885, estudando com Charcot. Ver o Charcot usando hipnose para tratar histeria parece que abriu a cabeça dele, né? Para a ideia de que tinha coisa acontecendo fora da consciência. Com certeza. A hipnose mostrava que um sintoma no corpo podia ter uma causa na mente, uma causa escondida. E na vida pessoal, ele casou com a Martha Bernays em 1886, tiveram 6 filhos. E uma das filhas, a Anna Freud, seguiu os passos dele, né? Virou uma psicanalista importante, principalmente com crianças. As fontes mencionam isso. Sim, ela deu continuidade e também novos rumos ao trabalho do pai. Um legado dentro do legado, né? E a vida dele não foi fácil até o fim. Os textos falam dos últimos anos, com a ascensão do nazismo, ele era judeu, teve que fugir de Viena. Foi para Londres em 1938 e morreu lá no ano seguinte, em 1939. Ele já vinha sofrendo muito com um câncer na boca, né? Provavelmente ligado ao hábito de fumar charutos. O retrato que as fontes pintam é de um cara pioneiro, muito persistente, que enfrentou não só briga de ideias, mas também problemas pessoais e um contexto histórico terrível. E é super importante colocar ele no tempo dele, como os materiais fazem. Freud estava abrindo caminho num campo novo. A psicologia como ciência estava começando. Ele não tinha uma teoria pronta para se apoiar. Ele estava criando essa teoria. Verdade. E, lendo sobre a vida dele, é difícil não pensar que as próprias experiências, a dificuldade financeira, a família, ter que fugir do nazismo, talvez tenham deixado ele mais atento aos conflitos da vida, à resiliência, a essas forças que agem na gente sem a gente perceber. E aí a gente chega no centro da teoria psicanalítica dele. A grande ideia que as fontes mostram como revolucionária para a época. Que boa parte do que a gente faz, sente, pensa, é movida por forças inconscientes. O famoso inconsciente. Isso.
que seria tipo um porão da mente, né? Guardando desejos que a gente reprimiu, conflitos antigos, memórias de infância que a gente nem lembra mais, mas que continuam lá, agindo. Exatamente. E para tentar chegar nesse porão, Freud criou métodos específicos que viraram a base da psicanálise que as fontes descrevem. Sim, a tal da livre associação, por exemplo. Que era instruir o paciente a falar tudo o que viesse na cabeça. Sem censura, né? Deixar fluir. Isso, sem filtro. A aposta era que, nesse fluxo livre, alguma coisa do inconsciente podia escapar, aparecer ali na fala. E a análise dos sonhos. As fontes lembram daquela frase famosa do Freud: os sonhos são a estrada real para o inconsciente. Clássica essa frase. Ele achava que, dormindo, nossas defesas diminuíam, e aí os desejos, os conflitos escondidos, podiam aparecer, mas de forma disfarçada, simbólica. Interpretar os sonhos seria decifrar essas mensagens do inconsciente. E outros conceitos que os textos detalham bastante são transferência e contratransferência. Ah, sim, super importantes na terapia. A transferência seria o paciente projetar no analista sentimentos e padrões lá do passado, né? Coisas vividas com os pais, por exemplo. E a contratransferência seria a reação emocional do próprio analista a isso. Exato. Entender e saber lidar com essa dinâmica virou uma ferramenta essencial do trabalho terapêutico, segundo as fontes. E não dá para esquecer dos mecanismos de defesa do ego. Os textos dão muito destaque para isso. Sem dúvida. A ideia de que a mente cria estratégias, quase sempre sem a gente perceber, para se proteger da ansiedade, dos conflitos. Tipo negação, repressão, projeção. Isso, racionalização. São descritos como jeitos de lidar com pensamentos ou sentimentos que são difíceis demais, dolorosos ou que a gente considera inaceitáveis. Aqui é onde fica realmente interessante, porque essas técnicas, esses conceitos que as fontes mostram, não eram só teoria, né? Eram ferramentas criadas ali na prática, tentando ajudar pessoas de verdade. Exatamente. Pessoas que chegavam com sofrimento, com sintomas que não faziam sentido para a lógica consciente. E a grande virada, que os textos ressaltam, foi essa busca organizada por acessar o que está fora da consciência. A livre associação, os sonhos, eram como chaves, né? Tentando abrir essa porta. E os mecanismos de defesa explicavam por que essa porta muitas vezes ficava trancada. Eram vistos como guardiões, mantendo o que é perturbador longe da consciência. E o objetivo era trazer isso para a luz. Se conectarmos isso ao quadro geral, Sim. o objetivo terapêutico descrito era trazer esses conteúdos para a consciência, Para quê? para poder olhar para eles, entender, dar um novo sentido, integrar na história da pessoa e, com isso, diminuir o sofrimento. E para organizar tudo isso, como esses conflitos e defesas funcionam dentro da gente, Freud criou aquele modelo famoso da estrutura da personalidade. Ah, sim. O modelo das 3 instâncias psíquicas. As fontes descrevem bem isso. É quase como pensar num palco dentro da nossa cabeça, com personagens diferentes brigando ou negociando o tempo todo. Isso, o famoso modelo tripartite, id, ego e superego. É central na teoria que os materiais apresentam. O id, ele é descrito como a parte mais animal, né? A fonte dos instintos. Totalmente inconsciente. É, regido pelo que Freud chamou de princípio do prazer. Que busca o quê? Satisfação agora. Imediata. Fome, sede, sexo, agressividade. O id não quer nem saber da realidade, das regras. É desejo puro, a energia básica da mente. E em oposição a ele, ou melhor, tentando lidar com ele, vem o ego. Isso. As fontes descrevem o ego como a parte que se desenvolve a partir do id, conforme a criança vai interagindo com o mundo lá fora. O ego já funciona pelo princípio da realidade. Tentando ser mais realista, então. Exatamente. A função dele é mediar, tentar dar um jeito de satisfazer o id, mas de uma forma que funcione no mundo real, que seja aceitável socialmente, pensando nas consequências. É a parte que pensa, planeja, decide. É tentar achar um equilíbrio. E ele atua em vários níveis: consciente, pré-consciente e até inconsciente. E para completar o trio, tem o superego. O nosso grilo falante interno, né? Ele é descrito nos materiais como a instância moral. Ao juiz.
Ele se forma quando a gente internaliza as regras, os valores, os ideais que vêm dos pais da sociedade. Funciona pelo princípio da moralidade. É a nossa consciência, que diz o que é certo e errado, gera culpa se a gente faz algo errado e orgulho se a gente segue as regras dele. Então, a nossa vida interior, segundo Freud, é essa briga constante entre os três. A dinâmica da personalidade, na visão freudiana que as fontes trazem, está justamente aí. Nessa interação e muitas vezes nesse conflito, o ego fica ali exprimido. Pressionado por todos os lados. Totalmente. De um lado, o I gritando, eu quero agora. Do outro, o superego dizendo, não pode, é feio, é errado. E ainda tem a realidade lá fora com as suas limitações. Essa tensão constante é vista como o motor do nosso jeito de ser, do nosso comportamento. Nossa, dá para visualizar essa luta interna que as fontes escrevem. Aquele desejo forte de fazer algo, o id, Uhum. a parte que pensa, opa, calma aí, e se der errado, o ego. Exato. E a vozinha que fala, mas isso não se faz, o superego. Perfeito. Essa dinâmica de conflito é um pilar da teoria freudiana nos textos. E isso levanta uma questão importante. Como é que esse conflito aparece na vida real? Onde a gente vê isso? Segundo Freud, aparece nos sonhos, como a gente já falou, nos nossos erros, nos lapsos de linguagem, os famosos atos falhos, nas escolhas que a gente faz, às vezes sem entender por quê, e nos sintomas neuróticos também. A personalidade, para ele, seria muito resultado dos jeitos que cada um aprende a lidar com essas tensões internas. É um jeito muito rico de pensar a gente, né? Embora bem complexo. Olhando para trás, qual o legado do Freud que essas fontes que a gente leu destacam? Com todas as críticas e novas ideias que vieram depois, a influência dele é inegável. A própria ideia de fazer terapia, de conversar para resolver problemas internos vem daí, né? Sim, essa ideia de que falar sobre o que a gente sente, explorar o passado, as dinâmicas internas pode ajudar, isso é um legado direto de Freud, como os materiais mostram. E a influência dele foi muito além da clínica. Entrou na cultura, né? Demais, na cultura ocidental principalmente, nas artes, na literatura, na filosofia, até no jeito como a gente fala sobre nós mesmos no dia a dia. Conceitos como inconsciente, repressão, complexo de Édipo, mecanismos de defesa, viraram parte do nosso vocabulário, mesmo que a gente nem sempre use do jeito técnico original. E as fontes também lembram que ele abriu portas para outros pensadores importantes, né? Jung, Adler, Melanie Klein. Sim. Alguns começaram com ele e depois seguiram outros caminhos, outros já tinham ideias diferentes, mas todos de alguma forma tiveram que conversar com as ideias do Freud, seja para concordar, para criticar, para construir algo novo a partir dali. Então, o que fica mesmo dele? Eu diria que um ponto forte que salta dos materiais é que o valor do Freud talvez não esteja tanto nas respostas finais que ele deu, sabe? Mas nas perguntas que ele fez. Perguntas difíceis, essenciais sobre o ser humano. Sobre o que nos move. Exato. Sobre sexo, infância, cultura, o nosso mal-estar na vida em sociedade. Ele começou essa exploração sistemática das profundezas da mente, daquilo que se esconde por baixo do comportamento que a gente vê. E essa curiosidade radical sobre o que tem dentro da gente, esse é um legado que, segundo as fontes, continua muito vivo. Então, o que tudo isso significa? Tentando amarrar o que a gente viu nas fontes. A gente falou da personalidade como essa configuração única, essa impressão digital que é resultado de um monte de coisa junta, biologia, genética, experiências, cultura. Uhum. E a gente mergulhou na teoria do Freud, que propôs que a nossa mente é um campo de batalha dinâmico, entre os impulsos mais básicos, o id, a razão que tenta mediar o ego e a moral que a gente internaliza, o superego. E muito disso acontecendo sem a gente nem perceber, no inconsciente. E ele deixou ferramentas, né? A livre associação, a análise dos sonhos. Isso, na tentativa de entender melhor esse mundo interior. As fontes deixam claro, a contribuição dele para a gente pensar a complexidade humana foi gigante. A nossa ideia aqui foi trazer essas ideias principais que estavam nos materiais. E sabe o que me ocorre agora, pensando em tudo isso? Uma reflexão que as fontes inspiram, mesmo sem tratar diretamente. Manda. Pensando nesse conflito que Freud descreveu,
entre id, ego, superego. Como será que as pressões do mundo de hoje mexem com isso? Que tipo de pressão? A velocidade de tudo, a cobrança por performance, a exposição o tempo todo nas redes sociais, essa cultura do prazer imediato, do consumo. Será que isso está mudando essa dinâmica interna? Interessante. Tipo, será que isso fortalece mais o id? Ou sobrecarrega o ego, que tem que dar conta de tudo isso? Ou talvez cria um mal-estar diferente ligado a um superego que cobra uma felicidade, um sucesso que é quase impossível de alcançar hoje em dia? Nossa, é uma questão bem atual e complexa mesmo. Mostra como essas ideias, mesmo sendo antigas, ainda fazem a gente pensar nos nossos desafios de hoje. Fica aí a provocação, né, pra gente pensar se essas lentes do Freud ainda servem ou como precisam ser atualizadas pra gente entender a nossa vida interior nesse mundo maluco que a gente vive. Com certeza. Bom, esperamos que essa nossa exploração sobre personalidade e a teoria de Freud, baseada no que a gente leu, tenha sido interessante, tenha provocado alguma reflexão. Que tenha sido útil. Agradecemos muito a atenção e até a próxima.